Então, pessoal, boa noite aí a todos novamente. Para quem eu não dei, boa noite. Nossa disciplina agora será eletrônica, certo? Vai ser mais a parte da eletrônica mais básica. E espero que vocês gostem. Enfim, não sei se vocês gostaram da primeira disciplina que teve comigo, né? Mas espero que essa seja melhor ainda do que foi a outra, certo? Alguém trabalha com eletrônica? Eu não. Só tem o N aí? Eu não trabalho não, viu? Eu não trabalho, não. Nem eu. Nem eu trabalho. Nem eu. Tranquilo, então, tranquilo. Mas a eletrônica, a gente sabe que a eletrônica está em todos os lugares que a gente vai, né? No nosso próprio celular, que é o item essencial hoje em dia, né? Ela está em muita eletrônica ali. Televisão também, né? Computador. Enfim, todos os aparelhos, né? Alguém sabe dizer se meu som tá saindo aí, gente? Eu falei um monte aqui, eu acho que ninguém Positivo. ouviu. Tá saindo? Tá saindo, sim. Ok. Ok, vamos lá dar início. Então, pessoal, a eletrônica é o campo da ciência e da engenharia que estuda a forma de controlar a energia elétrica através de dispositivos e meios condutores ou semicondutores. Na eletrônica, o que mais nos interessa é os semicondutores, né? Que vamos ter uma aula só sobre semicondutores. Eu dividi a nossa disciplina aqui, certo? Vou mostrar aqui para vocês o nosso conteúdo, certo? Nosso conteúdo, então, é esse aqui. Resistência elétrica, características de ondas sinodais. Tem alguns aqui que talvez a gente não consiga, certo? Até porque a forma EAD é um pouco mais complicada. Mas a maioria desses assuntos aqui a gente dá para fazer, certo? E a gente vai tentar também brincar um pouco com protoboard, certo? A gente fazer uma protobotagem de alguns circuitozinhos básicos, certo? Pessoal, me tiram uma dúvida. Todo mundo aí tem acesso a computador? Tenho. Eu não tenho, professor. Não. Eu Não tenho. tem. Eu também Não tem, tenho. né? Não, tranquilo. É só para eu saber aqui. Pode falar, João Pedro. Não tenha vergonha, não. Pode falar. Só para eu saber aqui, porque a gente vai tentar fazer aulas práticas EAD, certo? Eu encontrei um simulador online, muito interessante para a gente dar uma brincada, certo? Aí eu queria ver, eu vou tentar acessar pelo meu celular e ver se dá certo fazer as práticas, certo? Se der certo, aí a gente, lá no final da nossa disciplina, nossa avaliação, a gente pode brincar um pouco nesse simulador, certo? Para a gente entender um pouco mais, enfim, ver funcionar ou não, né? E a gente analisar onde está o erro, enfim. Beleza? Mas vou dar uma olhada aí. Deixa eu aqui. Vamos lá, dando continuidade à nossa disciplina de eletrônica. A compreensão dos conceitos fundamentais da eletrônica, dos principais dispositivos e circuitos, edifica a base técnica necessária à formação do técnico industrial. Do técnico industrial, que é o que a gente é e o que vocês futuramente, com fé em Deus, serão também, certo? Técnicos eletrotécnicos, que é da parte industrial. Então, é bastante interessante vocês conhecerem um pouco dessa eletrônica e vocês vão ver, pelo menos a base da eletrônica aqui, pelo menos cálculos, enfim, a gente viu lá em circuitos elétricos. Também não deixam de ser circuitos elétricos, certo? Só que agora a gente está mexendo um pouco nos dispositivos eletrônicos. Então, em vez só de circuitos elétricos, são circuitos eletroeletrônicos, certo? Mas
A base, se vocês entenderam, com certeza também entenderam muita coisa lá em instalações elétricas, vocês viram que tem muito circuito, né? Então, aqui em eletrônico também tem circuitos para a gente montar, para a gente entender os símbolos, enfim. Aqui, pessoal, eu botei alguns equipamentos, alguns dispositivos que a gente utiliza na eletrônica. Que mais à frente, vocês vão conhecendo um pouco, pelo menos a base desses aqui, certo? Um CI, um diodo, emissor de luz, que é um LED, um transistor, enfim, um capacitor, um resistor. Sim, vocês vão ver um pouco mais na frente. O capacitor aqui também. Então, resistência elétrica. A resistência é a característica elétrica dos materiais que representa a oposição à passagem da corrente elétrica. Lembram lá em circuitos elétricos, né, que a gente viu sobre a resistência. Correto? Todo mundo está lembrando? Mais ou menos. Mais ou menos. Não, diga isso não. Vocês também fizeram, com certeza vocês também fizeram um cálculo de instalações elétricas com resistência. A memória é fraca, professor. Tô sendo sincera. Lá em circuitos elétricos, como a gente viu a parte monofásica, já na forma senoidal, né, na corrente alternada, então tinha ângulos. Então, com ângulos, a gente via impedância, né? Só que a gente volta para a eletrônica, que a maioria dos seus circuitos eletroeletrônicos são corrente CC, ou corrente contínua, e fica mais fácil de trabalhar. É por isso que aqui a gente não vai utilizar impedância, a gente vai utilizar resistência elétrica, certo? Provavelmente, eu acho mais fácil também de trabalhar. Sei vocês, vamos ver. Então, essa oposição, continuando aqui, essa oposição à condução da corrente elétrica é provocada principalmente pela dificuldade dos elétrons livres se movimentarem pela estrutura atômica dos materiais. Quando eu estiver explicando a parte de semicondutores, vou explicar também essa parte um pouco de elétrons livres, certo? Para vocês darem essa revisada sobre a estrutura atômica, essa questão também dos elétrons livres, enfim. O que caracteriza um material condutor, semicondutor ou isolante, certo? Vocês também vão ver nessa aula que eu vou falar sobre semicondutores. Continuando. A unidade de medida da resistência é o ohm, né? Todo mundo está lembrado que é o ohm, né? Todo mundo lembra? Sim, professor. Sim. Beleza. Sim. Cujo símbolo é a letra grega ômega. Ó, o nosso ômega aqui, certo? O símbolo usado em diagramas de circuitos para representar resistência aparece na figura 1, juntamente com a abreviatura dessa mesma grandeza. Então, esse aqui é o nosso símbolo do nosso resistor, certo? E aqui está a sua abreviatura do circuito, né? Geralmente, quando ele vem nomeado com R1, R2, R3, R4, R5, enfim, ou com seu valor, né, da sua resistência. Ele pode ser 1 ohm, pode ser 2 ohms, 3 ohms, 4 ohms. Certo? Então, quando vir esse símbolo aqui, ó, vocês já sabem que será que aqui tem um resistor com uma certa resistência, correto? Correto, pessoal? Tranquilo. Ok, vou passar. Tranquilo. Pessoal, alguma dúvida em relação a essa questão de resistência, essa parte introdutória? Tá de boa, né? Dê uma outra revisadazinha aí, professor. Qual foi a parte que você não entendeu? Não, dá uma revisadazinha em geral. Tá, inicialmente aqui a gente só está falando que a resistência é a característica dos materiais que representa a oposição da passagem livre da corrente elétrica. A unidade de resistência é o ohm e é representado por essa letra grega aqui, ó. Essa letra grega aqui, ó, o ômega. A letra grega maiúscula, ômega.
certo? E esse aqui é o símbolo da resistência em qualquer circuito elétrico, certo? Se vir esse símbolo aqui, ou pode ser numa placa de uma placa de eletrônica, enfim, ou de um rádio, ou de uma TV, ou de qualquer equipamento eletrônico, de um notebook, de um computador velho, enfim, qualquer placa que tiver um resistor, você vai saber que é um resistor, aquele componente, justamente pelo seu símbolo, certo? Vai vir exatamente como está aí no símbolo. Exatamente o que está aqui, certo? Exatamente. Beleza, pessoal? Essa parte aqui, deu para entender agora? Sim. Beleza, Deu, professor. professor. Tranquilo, nessa parte eu já vi. Bom, a resistência elétrica de qualquer material de seção reta uniforme é determinada pelos 4 seguintes fatores, que vai de... Então, a resistência ela vai depender do material, certo? Do material. Ele vai depender do comprimento, da área da seção reta ou transversal e temperatura. Eu acho que o Alisson, ele deve ter falado só para vocês sobre o fator de queda de tensão. Falou? Pessoal? Pessoal? Eu não lembro não, professor. Professor, acho que ele falou. Agora, a lembrança mais que ele falou, assim, por não lembro. Falou sim, falou. Com certeza é um fator que ele impacta também no cálculo, quando você está calculando qual vai ser a bitola do condutor, por exemplo. Falou, professor. Entendeu? Pronto. Queda de tensão, lá, ele considera o quê? Comprimento, né? Comprimento. Quanto maior o comprimento, maior a queda de tensão. E segundo a norma, aí tem uma queda de tensão máxima que vai ter na norma, 5410. Lembram? Lembro sim, professor. Ih, um sim tão fraco, parece. Acho que eu vou chamar o Alisson para fazer uma revisão. E é isso, professor? Vou dizer, o Alisson, o pessoal A não gente aceita. Vou dizer, o Alisson, o pessoal não aprendeu nada, não. Fiz as perguntas de instalações, eles não estão sabendo, não. Quer queimar a gente, professor? Pode ser. Então, vamos lá. A resistência elétrica, pessoal, ele leva em consideração esses 4 fatores, certo? O material que está lá, que você quer saber, certo? Por exemplo, um cabo que a gente utiliza mais, um cabo de cobre, certo? Ele tem uma certa resistência que vai levar em consideração. Ele tem um cabo de cobre, é diferente, óbvio, de um cabo, por exemplo, de prata, de alumínio. Porque leva em consideração o material, certo? Então, o material daquilo que você quer calcular também vai influenciar na resistência daquele material. O comprimento, como a gente sabe, né? Eu até citei a questão do fator de queda de tensão, lá em instalações elétricas, a área da seção reta ou transversal, e também a temperatura, certo? A temperatura. Os condutores que permitem um grande fluxo de carga com uma pequena tensão externa têm valores de resistências baixas, enquanto os isolantes têm valores elevados de resistência. Também, quanto maior o caminho que a carga tem de percorrer, maior o valor da resistência, ao passo que quanto maior a área, menor a resistência. Certo? Isso aqui vocês viram nas instalações, né? Lá em queda de tensão, lembra? E quanto maior o caminho que a carga tem de percorrer, maior o valor da resistência, então, consequentemente, maior a queda de tensão. Positivo. Exato.
Isso vai influenciar na bitola, enfim, no caso do diâmetro do condutor. Se ele pode ser menor, 2,5, 4, 6, enfim. Essa parte, pessoal, desse slide, todo mundo entendeu, né? Sim, Tá Sim, tranquilo, professor. né, até agora? por enquanto sim. Vamos ver quando o bicho começar a arrochar mais aqui. Então, vamos entender bem essa parte, tá? De resistência, enfim, que será cobrado mais na frente. É bom vocês entenderem bem agora, tirar as dúvidas. Vamos dar continuidade. Então, eu sei que vocês entendem, viram também bastante a primeira lei de Ohm. Então, eu comecei a nossa disciplina agora, relacionada às leis de Ohm, pela segunda lei de Ohm, né, que a gente não viu ainda. Então, eu nos apresento a equação da segunda lei de Ohm, certo? Em que esse símbolozinho aqui, que é o Rho, ele é a resistividade, certo? Resistividade, que é a característica denominada do material, que é a resistividade, né? Então, ele já é tabelado, tá? Esse númerozinho aqui de resistividade já é do material, já é tabelado. O L, Isso é uma letra ou é um símbolo? Um P ou um símbolo? parece um P, né? Parece, mas não é um P, tá? Ele não é um P. Parece um P, mas não é um P. Ele é parece vamos supor, um D invertido, né? Parece um D invertido. Um B. Tá? Você pode dar para diferenciar do P, por exemplo, você pode puxar um pouco mais a perna, ou deixar um pouco mais itálico essa parte aqui da bola dele. Certo? Então, essa equação, pessoal, o A representa a área da seção da amostra, né, que você quer calcular, quanto é aquela resistência. O Rho é a resistividade do material que você está analisando, daquela amostra, ou daquele pedaço de cabo, por exemplo. E o L é o comprimento da amostra que você quer, certo? O comprimento do cabo, por exemplo, que você cortou para saber quanto é que é a resistência daquele cabo. Então, você pode calcular também através dessa equação, certo? Essa equação está dentro da segunda lei de Ohm, que é a lei que é sobre a resistividade elétrica, certo? Sua unidade, óbvio, como a gente está falando de resistência, sua unidade é Ohm. Beleza? Alguma dúvida aí em relação a essa equação? Ok. Não. Tranquilo, né? Então vamos lá. Como eu falei para vocês, a resistividade do material ela é tabelada. Caso caia em uma futura avaliação da gente, óbvio que eu vou botar a tabela, certo? Vou botar a tabela, botar com essa tabela aqui, o material e a sua resistividade a 20 graus, certo? A resistividade, por exemplo, do cobre é 1,67 vezes 10 a menos 8, a sua resistividade, certo? Sim, pessoal, vocês têm até a calculadora, né? Vocês usaram mais, né? Instalações elétricas, pegaram um pouco mais a prática. Eu ainda nem tenho. Quem comprou, fez. Mas quem não comprou, lascou-se. Eu diria que novamente é interessante ter. Eu diria que é interessante ter. Até porque, enfim, vamos mais para frente. Vamos mais para frente. Fazendo suspense, né, professor? Exatamente. Vai ser um pouco diferente da nossa disciplina anterior. Professor, vamos devagar, professor. Então, já vamos um pouco de cálculo, né? Para a gente lembrar aí, para desenferrujar os neurônios. Como é que a gente calcula isso aí?
Então, nesse exemplo já resolvido, o que ele estava pedindo? Na equação, na questão 1, qual é a resistência de um fio de cobre de 2,5 metros de comprimento com um diâmetro de 0,5 milímetros a 20 graus Celsius, certo? Usando a nossa equação aqui da segunda lei de Ohm, né? A gente acha a resistência. Em que o Rho, como a gente sabe que é um fio de cobre, o cobre é quanto a sua resistividade? Resistividade do 1,67 cobre. vezes 10 a menos 8. Quanto? 1,67 vezes 10 a menos 8. Exatamente. 1,67 vezes 10 a menos 8. Certo? O nosso Lzinho aqui, que sabemos que é o comprimento, ele dá na... Ou foi a internet aqui? Travou aí. Achei que tinha sido com a minha internet. Ui. Travou? Travou, Travou, professor. travou para todo mundo? Travou sim. Travou. Vou travando para todo mundo. É bom que o pessoal tenha um tempo. Foi mesmo nas questões, é bom que vocês fazem aí, ó. É, né, engraçadinho? Dá para fazer. Se foi mesmo nas questões, dá para fazer em casa. Vai que uma questão dessa caia na prova. E vai que seja 20 provas diferentes. Deus nos ajude. Ajuda, ele ajuda todo mundo. Pelo amor de Deus. Pessoal, voltou aí? Voltou. Ok. Todo mundo voltou, né? Beleza, então. Vamos dar continuidade. Então, pessoal, sabemos o Rho, né, que é a resistividade do material, que é, se o material é cobre, né, a gente vai aqui na tabela, olha aqui a sua resistividade, 1,67 vezes 10 a menos 8. Sabemos, então, que é 1,67 vezes 10 a menos 8, 0,5, sabemos que é o diâmetro, né? Sabemos que o seu comprimento é 2,5, que ele até errou aqui, essa resolução. Era para ser 2,5 aqui, certo? Exato, era isso que eu estava vendo. No caso, não tem esse 30 metros, é para ser 2,5, né? Exatamente, é 2,5 aqui no comprimento do cabo, do fio, né? E essa equação aqui, pessoal, se a gente sabe que o fio, ele é um formato, se você ver a transversal dele, a parte reta dele, você pegar assim um fio e olhar para ele, você vê que ele é circular, né? Então, a área de um círculo, para a gente relembrar, é πr ao quadrado, certo? Πr ao quadrado. Por isso que esse π surgiu aqui, certo? Mas, professor, e essa parte aqui? Surgiu de onde? Vamos lá. Essa parte aqui, pessoal, quando não tiver a equação da área está pedindo raio, só que ele está dando o diâmetro, certo? Quando não tiver o raio, se você não quiser calcular o raio, você pode calcular aqui direto também. Como é que ele fez? Pegou o diâmetro, certo? Pegou o diâmetro, levou a 2, dividiu por 4. Então, no caso, diâmetro ao quadrado dividido por 4, certo? E é a mesma coisa de ao quadrado. Beleza, pessoal? Não, professor, entendi não. Tem como repetir? Tem. Não, viu? Tem sim, vamos lá. Novamente. Um fio, pessoal, ele na sua seção transversal, ele tem o formato de um círculo. Se a gente relembrar nossa matemática básica lá, sabemos que o formato de a área
de um círculo é dado pela equação πr ao quadrado, certo? R do raio ao quadrado, certo? Então, para a gente chegar aqui, o π já está aqui, só que ele não está dando o raio, ele está dando o diâmetro. Lembram lá que o raio é a metade do diâmetro. Se o diâmetro é 0,5, por exemplo, você vai lá no centro do círculo e traça para a sua aresta. É a metade, certo, da distância até o círculo, até o centro do círculo, certo? Então, a metade, por exemplo, seria 0,25 milímetros, que seria o raio. Beleza? Entenderam até aí, né? Entenderam até aí, né? Beleza, beleza. Sim. Ok. Aí, Jamerson, por gentileza, tinha como você depois mostrar como é que faz esse cálculo aí no caso? Esse 1,67 a 10 a menos 8. Tem sim. Ele vai entrar como aí, essa equação? Tem sim. Posso mostrar no quadro, sim. Pode deixar. Mostra o quadro, sim. Depois vamos para o quadro, a gente fazer alguns exercícios, até na revisão mesmo. Então, pessoal, esse também está errado, né? Quem tiver calculadora e quiser tentar aí, quanto é que dá essa resistência? Aqui deu 775,38. Foi? Deixa eu dar uma verificada aqui. Considerou o π 3,14? No meu caso, eu jogo o π direto na calculadora, né? Que ele já faz direto. Sim, beleza. Ou é bom, no caso, colocar o 3,14? É isso aí, show de bola. E aí, mais alguém tentou? Mais alguém tentou? Eu não. Não tenho calculadora. É isso mesmo? 795,774,71? Peraí, deixa eu finalizar. Pessoal, mais alguém tentou? Eu não tentei não, professor. Eu tô sem calculadora também no momento. Eu também não tentei, não. Eu não. Eu tentei aqui, mas eu acho que o meu tá errado. Deu 6,68. Também não. Meu celular também não ajuda, não. Não ajuda, não? Tá, eu não achei minha calculadora, ó. Eu acho que eu errei alguma coisa. Ah, eu vou fazer quando eu achar minha calculadora. Eu não achei. Depois eu faço. Amanhã eu dou o resultado. Amanhã a gente tem aula novamente, aí eu trago o resultado. Que deu 0,212. Tá, beleza. Então, pessoal, amanhã a gente refaz essa questão 1, que eu não estou achando minha calculadora. Aí, professor, explica aí agora o mistério aí do 1,67 vezes 10 a menos 8. 10 a menos 8, ele é tabelado. Mas aonde é que ele encaixa aí na fórmula? O que Na foi que fórmula ele fizeram é esse rhozinho aqui, ó. Ele é a resistividade do material. Uhum. Aí você não precisa calcular essa resistividade, porque ele é tabelado já do material. Ah, certo. Caso tenha, por exemplo, uma questão dessa na nossa avaliação, eu forneço a tabela. Aí você só lá verifica e faz, ó, calcula.
Beleza? Então vamos lá para a questão 2. Um número indeterminado de metros de um fio foi removido de sua embalagem. Determine o comprimento restante do fio de cobre, se ele possui um diâmetro de 1,5 milímetro ao quadrado e uma resistência de 0,5 ohm. E aí, sabemos o quê? O que que a gente sabe? Que o fio é de cobre, né? Então será usado novamente uma resistividade do material de 1,67 vezes 10 a menos 8, certo? Ele também dá o diâmetro, que é 1,5 milímetro ao quadrado, e dá também uma resistência, tá? Que é 0,5 ohm, certo? Então, o que que ele pede? Ele pede, se vocês analisarem, olha aqui para a questão, para nossa equação. Ele pede o comprimento dessa amostra, certo? Ele está dando a resistência, né? Ele diz que o fio também é de cobre, então a gente vai olhar na tabela e ver a resistividade do material e também ele dá a área, certo? Ele dá o diâmetro, também ele dá o diâmetro. E pede para a gente achar o comprimento desse pedaço de fio de cobre, certo? Então, vamos tentar aí? Vamos tentar aí, quem está com a calculadora? Não tem. Bora, meu povo, tentar. Vamos lá, pessoal, quem está com a calculadora aí? Fazendo. Beleza. Professor, Pode ir tranquilo aí. Pode falar. professor, por enquanto que a galera tá fazendo, tem só uma dúvida minha. Pois não? Essa formulazinha aí debaixo do L. Pi vezes 1,5 vezes 10 a menos 3. Isso tudo a gente vai ter que fazer? Se tiver na questão, sim. E dividir pelo valor de L. De R? De L. Isso mesmo. Ok. Isso mesmo. Mas vai ter o quê? Uma questão dessa, só na prova. Uhum, ok. Ave Maria. E aí, já estão se lamentando na primeira aula? Ximaria. Já começou desse jeito É aí. isso, ainda tem sábado ainda, tem aula de quadro, ainda vou dar uns pontos aí, Vem presencial aí. os alunos legais. Não falando de ninguém, homem. Vamos tentar presencial, pelo menos uma prática, né? E vai dar certo, professor. Show de bola. Botar fogo em algumas coisas lá. Já no seu 0,5 ohms, tá entrando na onda aí, hein? Que eu não tô vendo. Tá entrando a 0,5? Aqui, ó. O 0,5 é a resistência, é o R. Ele tá entrando aqui, ó. Como é que você vai achar esse L? Joga o L pra lá e joga o 0,5 aí, no caso. Não é isso? Não, assim, ó. Vamos lá. Esse número aqui, ó. Esse número aqui, ó, tá vendo? 167 vezes 10 a menos 8. Ele tá. Como é que você vai achar o L, né? Você tem que isolar ele. Tem que isolar, deixar ele sozinho ou antes ou depois da igualdade. Então, como é que você vai fazer? Como ele está depois, você pode fazer assim. Esse número aqui, que é o da resistividade do material, como ele está multiplicando, né, com L, eu quero jogar ele para o outro lado. Como é que ele vai para o outro lado da igualdade? Como ele está multiplicando, ele vem dividindo. Certo? Dividindo. Então, vai ficar 0,5 dividido por 167, né? 1,67 vezes 10 a menos 8. Certo? Até aí, entendeu? Sim.
Beleza. Então vamos lá, vai ficar 0,5 dividido por 1,67 vezes 10 a menos 8 igual a L dividido por esse número aqui. Beleza? Só que o L ainda não está isolado. Então, como é que eu vou fazer? Esse número aqui, ele está dividindo, né? Está dividindo o que a gente quer encontrar, a incógnita. Certo? Então, como ele está dividindo, eu também quero jogar ele para o outro lado da igualdade. Como ele está dividindo, ele vem a operação inversa, que é multiplicação. A operação inversa da divisão é multiplicação. Então, esse número aqui, ele vem multiplicando para antes da igualdade. Aí, como é que vai ficar isso tudo? 0,5 multiplicado por esse número aqui, dividido por 167 vezes 10 a menos 8. Deu para entender? Deu para entender aquela coisa, professor. Acho que na prática ficaria melhor. Tipo, o senhor né? fazendo no quadro, entendeu? Entendi. Não, vai ter aula de 4, se preocupe não. A gente só está começando a disciplina. Deu para ter uma noção de como é. Beleza. Mas Pessoal, nesse caso já faz direto a multiplicação do 0,5, no caso, ou bota ele para fazer de... Não, tipo você assim, pode, se quiser, não, se você quiser fazer direto, pode fazer. Você acha que você conseguiu aí achar esse resultado? Deixa eu ver aqui. Fazendo direto aqui, eu encontrei 8,83. 8,83, né? É. Aí você fez o que eu disse agora? Fiz. Isolei, né? Isolei o L, né? 1,67 vezes 10 a menos 8L. E multipliquei o 0,5 por π vezes 1,5 vezes 10 a menos 3 elevado a 2 e dividi por 4. Aí achei 8,83 e outras dízimas na frente. Vezes 10 elevado a menos 7. E no caso eu considero só 8,83 ou 84, né? Entendi, isso. O meu deu diferente. Deu diferente? Deu, mas eu já percebi que eu errei, mas deu diferente. O meu deu 0,673. Professor, quando tiver essas aulas assim, já com exemplo, se for possível, porque eu sei quem sabe qual é o melhor aí, né, pra gente. Sim. Sempre era bom ter o quadro, sabe? Entendi. Né, vai ter o quadro também. É porque a mulher estava organizando o quarto, onde está o quadro, aí não deu para... Ela tá lá organizando. Deixa com nós. Errei aqui alguma coisa, viu, Jones? Oi? Errei aqui alguma coisa, porque deu 5,2908, tal, não sei o que lá. E aí deu 52,91, né? Exato. Exatamente. Foi alguma besteira aqui que eu errei. Foi alguma besteira que você errou. Foi alguma coisinha aqui que deu errado. Um múltiplo de 10 aqui. Que justamente dá 52,9 mesmo, 91 mesmo. Faça o seguinte. Vamos ver quem está errando aí. Primeiro faça essa parte aqui. Essa parte aqui de baixo. Faz isso aqui primeiro, ó. 1,5 vezes 10 a menos 3. Aí acha, né? Que é 0,0015. Correto?
ao quadrado, no caso, né? Ou não? Sem o quadrado. Isso, aí você bota já o quadrado. Pronto, aí o quadrado dá quanto? 2,25 vezes 10 a menos 6. Beleza, pronto. Aí esse número aí, você multiplica por π. O número inteiro do jeito que eu encontrei, 2,25 vezes 10 a menos 6. Isso, esse número aí que você encontrou. Você multiplica por π, aí depois divide por 4. 1,766 vezes 10 elevado a menos 6. Pronto. Aí esse número que você achou, você multiplica por 0,5. 5, né? Isso. 8,83. Pronto, esse número aí, você divide por 1,67 vezes 10 a menos 8. Mesmo jeito, 5,2888, né? Que é 5,29. Alguma vírgula, alguma coisa então que você errou. É. Não, beleza, beleza. Professor, Oi. depois do 2,5 vezes 10, aí multiplica por quê? Por π. E no caso aqui é 0,5, né? Não. 3,14. 3,14. Sim, 3, é. Que vai dar 7,065. Certo. Aí depois, Você divide por 4. certo, 1,76. Dividiu por 4. Isso. 1,76. 7, deu 1,76. 1,76? Isso. Só me diga depois, que a gente no final vê se tá errado. Depois você multiplica por 0,5. Certo. 8,83. Aí divide por 1,67 vezes 10 a menos 8. Certo. Agora sim, deu 52,9 que fechou, né? Olha aí, achou. Ah, beleza. Então foi alguma besteira que eu errei aqui. Foi. Tô refazendo de novo aqui para ver. Beleza. Agora falta Se só. quiser que eu explique aí, Eu tô fazendo só na calculadora aqui e depois tem que fazer o exemplo para deixar já escrito. Que hoje tá uma correria, eu não quero perder aula, não. É essa mesmo. Beleza, pessoal. Vocês querem... pode passar já ou vocês querem fazer mais alguma coisa nessa questão? Todo mundo entendeu essa parte, pessoal? Só que é só exemplo, certo? Questões resolvidas, a gente com certeza vai fazer questões no quadro. Enfim, vou passar algumas questões para vocês também. Pode passar aí, que a gente vê. Professor, essa primeira aqui sempre vai fazendo também o mesmo sistema, o processo inverso, né? Qual? Essa aqui? Essa número 1, sim. Sim, isso. Porque no caso desse 30 metros aí, era para estar a letra... Tá errado, né? A questão era para estar a letra R, era assim? Ele dá 2,5, né? E ele deu 30. Aí o cara botou 2,5 como resultado. Na verdade, 2,5 é o comprimento, né? Que ele já dá, ó. Ele já dá aqui na questão. Só que quando foi para a solução aqui, ele errou. Pessoa do livro. Mas eu vou fazer no quadro junto com vocês, para vocês entenderem. Quando for no quadro, eu acho que eu vou entender melhor. Isso é desenrolado. Eu também. Zulu é Zulu, velho. Tem que respeitar. Respeita o coroa aí, viu? Vamos para frente.
Então, só que eu falei para vocês que na resistência ele sofre também efeito da temperatura, né? A resistividade sofre efeito da temperatura. A resistividade dos materiais depende da temperatura, óbvio, certo? Assim, uma outra característica dos materiais é o coeficiente de temperatura, que mostra de que forma a resistividade e, consequentemente, a resistência variam com a temperatura. O coeficiente de temperatura é simbolizado pela letra grega alfa, certo? Alfa, cuja unidade de medida é grau Celsius a menos 1. A expressão para calcular a variação da resistividade com a temperatura sabemos que o ρ é a nossa resistividade. Quando o ρ não tiver com esse símbolozinho aqui, esse zero, quer dizer que a resistividade final, certo? Então, a resistividade final é igual à resistividade inicial do material vezes 1 mais o alfa, né, que é o meu coeficiente de temperatura, vezes a variação de temperatura. Vamos supor, de manhã dá 25 graus, e à noite, e no final da tarde, ou se não de umas 3 horas da tarde, dá 35. Então, essa variação, como vocês podem ver, foram de 10 graus, né? 35 menos 25 dá uma variação de 10 graus ao longo do dia. Certo? Correto? Entenderam aí, né? Sim. Deu para entender. Beleza. Então, mas não se preocupem que essa parte aqui eu não vou cobrar, mas a outra eu vou cobrar, certo? A equação da resistividade. Bom, nesse caso, a relação entre as resistências, né? Que é a resistência que é a resistência final dividido pela resistividade final é igual a resistência inicial dividido pela resistividade inicial. O coeficiente de temperatura também é tabelado, certo? Assim como a resistividade do material, certo? Então, mas eu não vou cobrar, né? Mas, assim, se futuramente vocês viram questões disso, ou numa prova, concurso, alguma coisa assim, enfim, ou processo seletivo, alguma coisa assim, vocês vão saber que já vai ser tabelado, certo? Essa parte aí tem que ser tabelada, certo? Então, quanto maior o coeficiente de temperatura da resistência de um material, mais sensível será o valor de sua resistência à mudança de temperatura. Certo? Certo, pessoal? Vou passar aqui. Essa parte aqui, todo mundo entendeu, né? Show, professor. Deu para entender. Esse material já forneço hoje, tá? Certo? Certo, pessoal? Para vocês já irem estudando ele. Vai botar no grupo lá, né, o slide? Isso, positivo. Botar no grupo. Vamos lá. Já essa primeira lei de Ohm, vocês já estão mais familiarizados, né? Que vocês viram em circuitos elétricos e talvez viram também instalações elétricas, então já estão mais que familiarizados, né? Correto, pessoal? Isso. Correto, professor. Então, uma analogia para um circuito elétrico simples é um sistema constituído de uma mangueira com água conectada a uma válvula de pressão, certo? A mangueira que a gente tem em nossa casa conecta a uma torneira, certo? Com a válvula. A ausência de pressão resulta em um sistema sem movimentação de água, certo? No caso, a água vai ficar parada ali na mangueira, né? Da mesma forma, a ausência de tensão em um circuito elétrico não fará circular nenhuma corrente. Então, e o que deu para entender, professor? Que, fazendo essa analogia, a pressão que impulsiona os elétrons, né,
para formar corrente elétrica é a tensão, certo? Se a gente fizer essa analogia aí com a mangueira, uma torneira com a válvula de pressão. Beleza? Essa parte todo mundo entendeu? Acho que sim, né? Todo mundo está familiarizado? Mais ou menos, professor, mais ou menos. A corrente é uma reação à tensão aplicada. Portanto, quanto maior a tensão aplicada no mesmo circuito, resultará a corrente maior. O fator que relaciona a tensão e a corrente no circuito é a resistência, em temperatura constante, né? Essa equação aqui, vocês já estão mais que familiarizados também, né? Que é a primeira lei de Ohm. Corrente é igual a tensão. Lembram que tem livros, eu disse a vocês algumas vezes, que tem livro, tem materiais que chama atenção, que dá um símbolo de atenção de E, ou a tensão representada por V, ou a tensão também pode ser representada pela letra E, certo? E nesse caso aqui está sendo ou pela letra. Travou aí, foi, gente? Travou, pessoal? Aqui travou. Positivo. Voltou? O primeiro era cheiroso. Aqui não travou, não. Aqui voltou agora. Vamos lá. Voltou. Bom, nessa figura aqui eu trouxe para ilustrar, para vocês assimilarem de vez a questão da primeira lei de Ohm, certo? Nessa figura 1 aqui, a tensão pressiona a corrente em um sentido tal que atravessa a bateria do terminal negativo para o terminal positivo. Até aqui, como é que vai fazer? A tensão, ela empurra, né? Ela pressiona a corrente do sentido do menor terminal, de menor potencial elétrico, né? Que é o negativo, para o positivo, que tem o maior potencial, o terminal de maior potencial elétrico, certo? Vai nesse sentido, negativo para o positivo, certo? Ele gera uma corrente assim, certo? O símbolo usado para designar a tensão da bateria é a letra maiúscula E, enquanto a queda de energia potencial sobre o resistor é simbolizado por V. Então, pessoal, caso aconteça de cair uma questão assim parecida, certo? Vocês utilizem a questão dessas letras de representações de tensão, de queda de tensão. Vocês podem utilizar mesmo, aqui está na prova mesmo, tá? Na avaliação, certo? Nesse caso aqui, se fosse para fazer alguma fórmula, alguma equação, e montar alguma equação, vocês podem utilizar o E, o V para a queda de tensão e o E para a tensão da bateria, certo? Essa parte aí está explicada, né? Professor, o senhor pode repetir só mais uma vez que meu celular descarregou e ligou agora? Aí tem como repetir de novo que eu perdi. Tranquilo. Não, eu só estou explicando que como essa parte também vocês já viram, só para vocês diferenciarem da tensão que sai da bateria para a queda de tensão em cima do resistor. Quando tiver uma questão parecida ou igual, enfim, pode ter. Vocês utilizem para representar aqui a tensão da bateria nesse caso e a queda de tensão, vocês podem utilizar o que está na questão mesmo, tá? Para diferenciar, para vocês não confundirem. Para chegar lá no final, não saber o que está calculando direito, enfim. Então, para vocês diferenciarem, só usar letras diferentes para cada tensão e queda de tensão ali, certo? Se tivesse, por exemplo,
um R1 aqui, resistor 1, e aqui um segundo resistor. Vocês podiam V1, V2, para diferenciar, certo? Ok. Vamos lá. O símbolo usado para designar a tensão, como eu já falei, da bateria, a letra E. Enquanto a queda de energia potencial sobre o resistor é simbolizada por V. A polaridade da queda de tensão sobre o resistor é determinada pela polaridade da fonte, porque os dois terminais da bateria são conectados diretamente aos terminais do resistor. Então, quando eu falo de polarizar, é dizer onde é que está o meu negativo e onde é que está o meu positivo. Onde está o meu terminal negativo e onde está o meu terminal positivo, certo? É polarizar um resistor. Como eles estão em série, né? Então, minha tensão da bateria está ligada diretamente com o meu resistor. Então, eles estão polarizados diretamente, tá? Eles estão com... Se vocês perceberem aqui, eles estão iguais, os polos, né? Aqui é positivo, aqui é negativo, aqui positivo, aqui é negativo. Certo? Tranquilo aí, né? Pode acontecer dele ficar alternado, professor? Se tiver uma segunda fonte. Mas aí tem que ver qual é o que você pega por referência. Lembra que a gente acho que viu também circuitos elétricos, né? Alguma com 2, 3 fontes. Quando a gente estava fazendo o cálculo das malhas. Beleza, né, pessoal? Pode passar? Pode, Já, nesse caso aí, o símbolo do resistor, eles acompanham, no caso, da tensão usada na bateria, ou é devido ao fluxo, no caso, que está seguindo aí, o I, está mostrando o fluxo da corrente? O símbolo do resistor, não entendi essa parte. No caso, a queda de potencial de energia, né? Que é a letra V. Isso. No caso, o sinal de positivo está em cima e o negativo embaixo, que está igual, Isso. no caso, a tensão. A da bateria, né? Isso. Aí, no caso, ela está mostrando essa forma aí, devido a esse caminho que... Não, ele está assim polarizado nessa forma, porque os terminais do resistor eles estão ligados diretamente nos terminais da bateria. Certo? Eles estão em série. Entendi. Entendeu? No caso desse aí, a gente já entende que esse traço maior é o positivo, o menor é o negativo, né? Exatamente. Você sempre tem que entender que sempre quando vir um traço maior, aqui será o positivo, o que tem maior potencial elétrico. Quando tiver um tracinho menor, nesse caso aqui será o negativo, que tem o menor potencial elétrico. Beleza? Fechou essa parte? Aí no caso, poderia vir inverso também, né? Como eu falei para o seu colega, só se caso tiver uma segunda fonte de tensão, né? Tiver uma outra bateria, por exemplo. Aí você vai ver o que é que qual vai ser a referência para você. Nesse caso aí, como só tem uma fonte, então a referência é ela. Ok. Beleza? Vamos lá. E mais um exemplozinho só para a gente desenferrujar. A questão 1, o que é que ela está pedindo? Determine a corrente resultante quando conectamos uma bateria de 9 volts aos terminais de um circuito cuja resistência é 2,2 ohms. E aí, muito simples, né, pessoal? Pessoal? Opa! Essa daí comparada à outra, professor, pessoal... aparentemente é simples. Tá tão simples que o pessoal dormiu. Era para ser tudo assim, professor. Amigo, não tem moleza não. Então, essa questão 1, todo mundo entendeu por que esse resultado, né? Todo mundo entendeu a montagem.
Positivo. Isso daí deu uma clareza boa. Siga e continue assim. Então vamos lá. A questão 2. Calcule a resistência do filamento de uma lâmpada de 60 watts se uma corrente de 500 miliamperes for estabelecida em função da tensão aplicada de 120 volts. E aí, fácil também, né? É só a gente aplicar a primeira lei de Ohm. Professor, esses 60 volts aí não entraram no cálculo, não? Não, porque watts, lembra o que significa aqui a letra W? Isso aqui é o quê? Sim, sim. Aqui é o quê? Potência ativa, tá? Potência. Então, nesse caso aqui, como a gente só quer a questão da resistência, você pode até quiser usar ele também, mas só que você vai ter que manipular a sua fórmula, tá? Vai ser o quê? Vai sair como? Lembra, acho que eu fiz com vocês também, não foi? Alguma manipulação de fórmula usando potência. Potência, pessoal, é a mesma coisa de tensão multiplicado pela corrente, tá? Se vocês multiplicarem aí o 120 vezes o 500 miliamperes, vai dar justamente 60 watts. Podem multiplicar para saber. Se quiserem. Positivo. Deu isso mesmo. Deu isso? Positivo. Positivo. Mais alguém fez? Pelo que eu estou vendo, não. Aí, nesse caso aí, do jeito que tá aí, nós pegaria 120, dividiria por 500 vezes 10 a menos 3, que daria 240 ohms, não é assim? A gente está utilizando aqui essa parte, é a primeira lei de Ohm, né? Que é se ele está pedindo a resistência, a gente é só manipular. A lei de Ohm, ela vem dada por essa equação aqui, tá? Como ele está pedindo a resistência, é só a gente inverter de posição aqui com a corrente. A gente inverte, o R está aqui embaixo, vem aqui para cima, a minha corrente vem aqui, que está aqui em cima, vem aqui para baixo. Simples. Bem simples. E a gente já viu isso bastante. Se eu quisesse, o nosso colega aí perguntou, professor, esse 60 watts não entra no cálculo? A gente poderia também calcular por ele, certo? Ok, a gente poderia utilizar, sabemos que potência é igual a tensão vezes corrente, certo? E como é que a gente achava esse R? E aí, alguém tem alguma ideia? Sabemos que tensão, ele é o quê? É a multiplicação de resistência vezes a corrente elétrica, certo? Se eu pegar essa multiplicação aqui e jogar no lugar da tensão, vai ficar potência é igual a resistência multiplicado por corrente ao quadrado. Certo? E assim a gente pode... É uma das fórmulas que a gente pode achar a resistência, através da equação da potência. Entenderam aí? Ok, professor. Só uma duvidazinha, mas Entendi. deixa nessa parte aí que tá mais fácil. Exato, justamente. Deixa os 60 fora mesmo. Né? Positivo. Então, pessoal, é o seguinte, a nossa aula termina por aqui, certo? Hoje eu vou passar uma pesquisa para vocês. Pesquisem para mim, por favor, entreguem até sexta-feira sobre os tipos de resistores que existem, certo? Os tipos de resistores que existem. Não esqueçam de... vocês preferem
impresso ou vão na mão? Vou escrever. Deixa livre, professor. Não, PDF. não, fica bagunçado. Ninguém tem como escrever, não, professor. A gente trabalha, sai de manhã cheia de noite em casa, não tem tempo para escrever, não. PDF, não é uma boa, não? Professor, o senhor mas pode, tem que por botar o favor, nome. essa pergunta lá no grupo, viu? Como? Esse questionário botar no grupo pra gente lembrar. Certo, tranquilo. Tem Viu? até sexta-feira, Mas, então. assim, no meu caso, como eu trabalho, às vezes eu esqueço. Não, tranquilo, beleza. Os 5 até- tipos de resistores que existem, é isso? Quais os tipos de resistores que existem? Quais os tipos de resistores que existem? Professor, aí no caso você quer só saber os nomes ou quer que dê explicação Não, sobre eles? se chegar só com 4 nomezinhos, não. Eu quero uma explicação. Quais os tipos, por que aquele tipo existe. Ah, tipo tal, ele é usado em tal e tal e tal, na indústria, é usado nisso, é usado em placa eletrônica, enfim. Eu quero saber onde é usado, por que existe. Se tiver também o funcionamento dele, seria interessante. Logo no primeiro dia, meu